No Morumbi, o São Paulo, com 2 gols do Patrick, venceu o Atlético por 2-0 no tempo normal. Levou a decisão da vaga para os pênaltis e também venceu 4-2. No lado atleticano, o Baralhas e o Léo Pereira erraram suas penalidades. No lado do São Paulo, o Luciano errou também e o Garopo, com muita categoria, foi lá e colocou no fundo das redes. Deu São Paulo 2-0 tempo normal, 4-2 nos pênaltis. Erre o nome, mas não mate o homem. Ou mate o homem, mas não erre o nome. Foi o Galopo quem bateu a penalidade decisiva. E aí eu vou agora com o nosso trio de comentaristas. Por que o Atlético não conseguiu jogar? Começo com você, Kleber Ferreira. Porque o Atlético abdicou de jogar, o direito de jogar. O Atlético foi a São Paulo para evitar que o São Paulo jogasse futebol. E as coisas assim não funcionam. Tanto que não funcionaram e por isso o Atlético sai com a derrota do Morumbi. Erro maior do que do Baralhas, do Léo Pereira, foram os do lateral direito Dudu e do goleiro Renan nos dois gols do São Paulo. Por que o Atlético não jogou, Arthur Barcelos? Porque no segundo tempo foi o Atlético do Brasileirão. Foi aquele Atlético apático, sem realmente um ritmo bom, um ritmo de uma intensidade, de um jogo, de uma decisão. O jogo mais importante da história do clube. E o segundo tempo realmente foi lamentável. E tudo isso condicionou a chegar na penalidade em baixa. E foi o que a gente viu, né? 2 cobranças muito mal feitas, o time muito desconcentrado e o Atlético eliminado da Sul-Americana. E aí, Evandro Gomes? Eu acho que a derrota não está apenas nos pênaltis. Está no futebol medíocre jogado pelo time que se acovardou, literalmente hoje, no Morumbi, diante do São Paulo. Pelos números que você levantou aí, Pasquetto, um chute no gol em 98 minutos de futebol. Pouco demais para um time que tem atacantes com capacidade para resolverem situações. O Atlético baixou o espírito, como disse o Arthur, do Campeonato Brasileiro. Um time que é penúltimo colocado, que foi no Morumbi para ver o São Paulo jogar e esperar o que pudesse acontecer. Perdeu até de pouco, poderia ter perdido no tempo normal já a classificação. Mas time que joga com medo, acontece isso aí que aconteceu com o Atlético. Quem mais ficou devendo, Kleber Ferreira, no Atlético? Dudu. Sem dúvida nenhuma, o lateral direito do Atlético hoje não entrou em campo, não estava prestando atenção naquilo que estava fazendo. Ele estava muito distante, muito desatento, então o Dudu foi a grande decepção atleticana. Agora o Atlético teve outros jogadores que poderiam ter jogado mais. Marlon Freitas, Jorginho, desses que a gente espera e que hoje não veio nada. E aí, Arthur Barcelos, quem mais ficou devendo no Atlético? Dentro do jogo, o Dudu e o Wanderson foram os que levaram realmente a derrota no tempo normal. Foram desastrosos realmente na defesa. Agora a gente cobra de quem pode entregar mais. Então o Marlon Freitas e o Churin, muito abaixo da expectativa, para mim, eles os piores em campo. Quem ficou devendo no Atlético, Evandro? O Dudu vai ser o principal, né? Pelas falhas nos gols do time do São Paulo. Você pegar o Jorginho, que é um jogador que normalmente resolve em momentos assim, não jogou nada, absolutamente nada. Marlon Freitas também numa noite infeliz. O Baralhas não foi também tão brilhante quanto em outros momentos. Diego Turim, né, um jogador apagadinho no jogo, não fez nada. Não deu um chute no gol, não cabeceou nenhuma bola hoje, que é o forte dele. Então hoje foi o Turim daquele começo dele no time do Atlético. Esses foram aqueles que realmente ficaram devendo. Como fica o psicológico agora para enfrentar o Brasileirão? Kleber Ferreira com o time na zona do rebaixamento. Agora tem que mudar a chave, tem que voltar a concentração para o Brasileirão. Acabou a desculpa de 3 competições, era Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. O Atlético agora tem que focar e é preciso deixar de lado toda essa questão de Copa do Brasil, de desclassificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana e focar. O time precisa focar. O técnico Eduardo Batista tem que dizer por que foi contratado para comandar o Atlético. E aí, Arthur Barcelos, como fica o psicológico para o Brasileirão? Destruído, né, Pasquetto? Até porque no último jogo a fala foi de que o objetivo para salvar o ano era a Sul-Americana. E agora, eliminado da Sul-Americana, então o Atlético chega numa condição ainda pior para esses jogos restantes. Mas agora tem que mudar a chave, tem que virar a chave, porque ainda restam 13 jogos, é muita coisa. O Atlético precisa de reagir realmente o quanto antes
para buscar a permanência da Série A. E aí, Evandro Gomes? Porque agora, Pasqueto, não tem mais a desculpa de 2, 3 competições, de elenco desgastado, de jogador com CK alto, etc e tal. Agora é só campeonato brasileiro, né? Que eu tenho a impressão que essa posição que ocupa o Atlético de penúltimo colocado não é a posição real para o time que o Atlético tem individualmente falando, com jogadores com capacidade muito elevada. Para mim, é um desvio de percurso. Cabe ao Atlético recolocar o time nos trilhos. Não deu para o Atlético, que está fora da Sul-Americana. Fica na semifinal, eliminado pelo São Paulo. Agora tem o Brasileirão, onde está muito mal. E domingo pega o Coritiba às 4 da tarde, na capital paranaense.